Olá pessoal, bom dia! O professor Éder está gravando esse vídeo para falar das atividades de hoje, dia 26 de agosto. A gente vai passar pelos livros Currículo em Ação, Ler e Escrever, Currículo em Ação EMAI e pelo livro didático de Ciências Aqui Palô. Então agora a gente vai lá dar uma olhadinha nessas atividades um pouquinho mais de perto. Escrever, página 33. Para atividade 6B, jogo dos 7 erros. Você gosta de cinema? Já ouviram falar em Charlie Chaplin e o Carlitos? Com essa atividade, além de conhecer esse divertido personagem que marcou a história do cinema, vocês terão de descobrir os 7 erros ortográficos observando as duas versões do texto. Após descobrir os erros, complete a tabela com as dicas que ajudem a decidir a forma correta de escrever. Então nós temos aqui o texto A, que vocês estão vendo aí, né? Chaplin e o Carlitos. Então, nesse texto a gente vai ler e vocês vão procurar alguns erros ortográficos, palavras que estão escritas erradas e que a gente vai observar. Depois disso, a gente continua na página seguinte, no texto B, que também fala sobre o Charlie Chaplin, mas é um outro texto com outros erros. Depois de ler os dois textos, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar as palavras que a gente percebeu, vamos destacá-las e vamos anotar aqui, ó, nessa tabela. Nós vamos colocar o erro, como ela está no texto, depois ela é escrita corretamente e aqui o mais importante, uma dica ortográfica, ou seja, todos os erros que aparecem no texto são erros que a gente estudou e a gente criou dicas, regras de por que aquela palavra é escrita daquele jeito e como não errá-la mais, o que é importante lembrar. Então é isso que a gente vai fazer, achar 7 erros, escrever aqui, colocar as palavras corretamente e dar a dica ortográfica. Muito bem, já estou no livro Currículo em Ação EMAI, página 78, sequência 12, atividade 12.1. Num poliedro podemos identificar 3 elementos importantes, que são as faces, os vértices e as arestas. Observe a ilustração. Então aqui nós temos uma pirâmide de base triangular e a gente só vai relembrar aqui, né, que arestas são os encontros das faces, as faces são os lados e o vértice são as pontas das figuras dos sólidos geométricos. Número 2. Cada poliedro representado abaixo tem uma face pintada de verde. Escreva quantas faces com esse formato compõem cada poliedro. Então aqui nós temos, ó, o poliedro e a face. A gente quer saber aqui quantas faces iguais a essas que estão pintadas de verde nós temos nesses poliedros. Então vocês vão ter que olhar aqui, deduzir e contar. Na página seguinte, atividade 12.2. Complete o quadro com o número de vértices, faces e arestas de cada uma das pirâmides indicadas e responda as questões. Então temos aqui o nome das pirâmides, o número de vértices, de faces e de arestas. Então a gente vai contar e vai completar. Então tem a pirâmide triangular, de base quadrada, de base pentagonal e de base hexagonal. E aí nós vamos lá, ó, observando a tabela, responda. Há pirâmides que têm o mesmo número de vértices, faces e arestas? E aí, será que tem? Que relação pode ser identificada entre o número de vértices e de faces de cada uma das pirâmides? Então vai ter uma relação que nós vamos observar lá. 2. Você pode dizer quantos vértices, faces e arestas possui uma pirâmide de base octogonal sem desenhá-la? A gente, conforme for preenchendo esse quadro aqui, a gente vai ver uma regularidade entre o número de vértices, de faces em relação ao de arestas. E vai ver que conforme aumenta, a base muda, ganha um lado, vão aumentar também proporcionalmente os outros itens que estão postados aqui. Número 3. Emerson desenhou uma pirâmide com 11 vértices. Você pode dizer quantas faces e arestas ela tem sem desenhá-la? Esse é um belo desafio, hein? Então são 11 vértices que a gente vai ter. 11 pontas. E aí, é possível saber? Imaginando que essa pirâmide tem uma ponta em cima. Então, 11 tira uma, vai ter 10 aqui. E aí, é possível saber quantas faces essa pirâmide tem? Vamos agora lá para ciências. Já estou aqui em ciências com o livro Aqui Palô, página 47. Os grupos de plantas, assim como os animais, as plantas também podem ser separadas em grupos.
Vamos conhecer as características de alguns desses seus integrantes. Então temos aí musgos. São plantas simples e pequenas que se desenvolvem em ambientes úmidos, seja no solo, nos troncos das árvores, em paredes ou rochas, e dão a impressão de formar tapetes esverdeados. Costumam ser encontrados em locais úmidos e frios, sendo importantes na alimentação de animais que vivem em ambientes com essas condições. Com certeza vocês já viram, né? Cresce em rocha e também pode crescer assim em lugares até de cimento mesmo, né? Que chove muito, que fica muito exposto à umidade. Samambaias são plantas sem flores, frutos e sementes que apresentam raiz, caule e folhas. São comuns em florestas, mas também são encontradas em outros ambientes, inclusive em algumas residências. Pinheiros são plantas que podem atingir grandes alturas, pois também apresentam um tronco grosso, tem raiz, caule e folhas, e as sementes que estão inseridas nas pinhas fazem parte da alimentação de animais. Então temos aí um exemplo que é a araucária. E plantas com flores e frutos. A laranjeira é um exemplo, pois apresenta raiz, caule, folhas e, na fase reprodutiva, flores e frutos. E a maioria tem sementes. Muitos insetos, como a abelha, retiram seu alimento da flor e vários outros animais, incluindo o ser humano, utilizam seu fruto na alimentação. Aqui a laranjeira é só um exemplo, né? Nós temos várias árvores que são frutíferas e que também dão flores. Na página seguinte, outros seres vivos. Além das plantas e dos animais, existem outros tipos de seres vivos, alguns visíveis a olho nu. Conheça alguns deles. Bactérias, seres vivos que só podem ser vistos com o microscópio. São encontrados em todos os ambientes, podem se alimentar de restos de seres mortos e alguns causam doenças. Então nós temos aí uma imagem. Algas. Assim como as plantas, as algas são capazes de produzir seu próprio alimento pela fotossíntese e, em geral, vivem na água. Existem algas que não conseguimos enxergar a olho nu e outras que chegam a atingir muitos metros de comprimento. São muito comuns nos oceanos e servem de alimento para diversos animais, incluindo o ser humano. Protozoários, seres vivos que só podem ser vistos com o microscópio, alimentam-se de bactérias ou outros protozoários e alguns podem causar doenças como a malária e a doença de Chagas. Fungos são cogumelos como o champignon e seres vivos muito pequenos com a levedura do pão. Alimentam-se de restos de seres vivos e servem de alimento para muitos animais, inclusive o ser humano. Alguns também podem causar doenças como as micoses. Temos também aí algumas imagens de diferentes fungos. Na página 49 temos as atividades. Eu não vou fazer a leitura para não me estender demais, mas aqui a gente tem uma questão, o caça-palavras e é isso aí. Então é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Um abraço e tchau!